Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos mostra o encontro de Jesus com esses 10 leprosos, com essa comunidade de 10 leprosos. Jesus ia para Jerusalém e, ao passar entre a Samaria e a Galileia, encontra esses leprosos no caminho. Por que esses leprosos estavam no caminho? Porque era assim que acontecia. Os leprosos eram pessoas que eram abandonadas, que eram colocadas para fora das cidades, porque a lepra, no tempo de Jesus, era uma doença muito contagiosa e incurável. Então essas pessoas, além de passarem pela dor da doença, pelo sofrimento da doença em si, ainda passava pelo sofrimento da exclusão, pelo sofrimento de ser abandonado, pelo seu sofrimento de ser colocado à sua própria sorte. Então ficava afastado do meio da sociedade, geralmente à margem dos caminhos, e eles eram pessoas impuras, consideradas impuras pelos judeus, e aquela pessoa que um leproso tocasse, também nesse mesmo instante se tornava impuro. Por isso que no evangelho de hoje, quando eles gritam a Jesus, o evangelho nos fala que eles vieram ao encontro de Jesus e pararam à distância, justamente por causa disso. Como Jesus sempre andava com os discípulos e uma multidão de pessoas, para que não houvesse esse contato, para que não houvesse o contágio. O evangelho diz que eles pararam à distância e gritam a Jesus: Jesus, tem compaixão de nós. Aqueles homens clamam a Jesus: perdoa, porque Deus perdoa, Jesus perdoa, que toda a sua miséria, que a lepra se torna manifesta, perdoa as suas chagas, perdoe a dor que dói no coração e no corpo, por tudo isso que eu vos falei, a dor da doença e a dor do abandono. E Jesus o que diz? Diz: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Aqueles homens não duvidaram de Jesus, os 10, e eles se põem a caminho e, enquanto caminhavam, ficavam curados. E um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus, colocando-o a seus pés de Jesus com o rosto por terra, e agradeceu. E esse homem era um samaritano, e Jesus pergunta: não eram os 10, os leprosos? Mas só voltou tu para agradecer? Aonde estão os outros 9? Nós vemos aqui a dor da ingratidão. Jesus pode curar qualquer doença, qualquer sofrimento, mas a dor da ingratidão, essa não tem cura. Assim como a dureza dos corações. Essa é uma doença incurável.
a dor do pecado, o sofrimento do pecado, a libertação do pecado, Jesus pode fazer. Mas a ingratidão depende de cada um de nós. E assim como esses leprosos 9 que clamaram a Jesus a compaixão, e assim Jesus teve a compaixão com cada um deles, muitas vezes somos nós. E nós muitas vezes criticamos esses 9 leprosos que não voltaram para agradecer, mas apenas um samaritano que era um pagão e reconheceu o milagre, reconheceu a graça de Deus e se coloca diante de Jesus com o rosto por terra, glorificando a Deus, reconhecendo todo o poder messiânico de Jesus. Nós muitas vezes clamamos a Jesus por tantas coisas, clamamos a Deus por tantas coisas e não agradecemos a graça que Deus nos dá a cada dia da nossa vida. Muitas vezes, quantas vezes somos ingratos, pois rejeitamos a sua palavra, rejeitamos os sacramentos que são ordenados por a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Rejeitamos a Santa Missa, rejeitamos o sacramento da confissão, que é o perdão dos nossos pecados, rejeitamos também o sacramento da Eucaristia, que é o corpo e o sangue do Cordeiro imolado, oferecido para a expiação dos nossos pecados. Quantos leprosos ingratos muitas vezes somos nós. Não agradecemos a graça de Deus que é abundante em nossa vida. Que nós possamos a cada dia curar a lepra da ingratidão que nós carregamos no nosso coração e na nossa vida. E que, a exemplo desse samaritano, nos colocarmos diante de Jesus, reconhecendo todo o poder, toda a glória e toda a graça que Jesus nos dá a cada dia na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.